Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Quero que está estudando a nossa lição, lição dos adultos, terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. A nossa lição é a nossa lição de número 9, dia 1º de setembro de 2024. A conspiração de Amã contra os judeus. Texto áureo. É odiado de todos os seres, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática. Quando nos tornarmos agradável ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Eu aprendo aqui com Mardoqueu que ele toma um posicionamento em tempo de crise. Amã foi elevado pelo rei Assuero num grau tão elevado que abaixo do rei estava Amã. E Amã, o rei faz um decreto que Amã tinha que ser reverenciado. Todo mundo que passasse por Amã tinha que se inclinar ou se prostrar. Mas Mardoqueu permaneceu do mesmo jeito. Ele tem um posicionamento diante dos problemas. Eu aprendo aqui algo muito interessante, que Mardoqueu não permitiu fazer o que todo mundo está fazendo. Porque nós pensamos que só porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Não. O nosso manual, o nosso guia é a palavra. Se tem 10 fazendo, 1000 fazendo, corresponde à palavra? Se a palavra dá respaldo para fazer, faça. Mas se a palavra não der, não faça. Esse Amã, ele olha, ele passa, todo mundo inclina, reverenciando Amã. Só que Mardoqueu permanecia do mesmo jeito que ele estava. Só que tinha alguns ao lado de Mardoqueu que olhou assim, mas por que você não se inclina diante do rei? Então vão contar para o rei, vai contar para Amã o que estava acontecendo, e Amã ficou furioso, porque Amã queria ser reverenciado. Mas Mardoqueu permaneceu firme. Aqui também dá a dizer assim na introdução: veremos também que o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobreviveu pela providência divina. Aqui está mais uma prova da existência de Deus. Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, nós vemos que como é perseguido Israel. Todo mundo que ali ao redor de Israel, que mora ali naquelas regiões, querem acabar com o povo de Israel. Mas Israel permanece firme no mesmo lugar. Porque quem está cuidando de Israel não é o homem. Quem está cuidando de Israel não é os Estados Unidos. Quem está cuidando de Israel é o próprio Deus. Porque Israel é um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Nós vemos que só Deus para segurar aquela nação de pé como ela está até hoje. Porque Deus está cuidando. Primeiro ponto, o plano odioso de Amã. Intrigas, patologias do poder. Aqui no começo aqui, a conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Os servos do rei olhavam, mas Mardoqueu continuava do mesmo jeito. O que eu aprendo aqui, tem muitas pessoas que estão incomodadas com o seu posicionamento diante de Deus. Nós vemos quando Daniel, ele servia a Deus, se levantaram homens para tentar destruir Daniel, porque Daniel também tinha um posicionamento diante de Deus. Assim também não é diferente no nosso tempo. Quando um homem de Deus se posiciona, vão se levantar pessoas contra esse homem, mas essa pessoa tem que permanecer fiel e saber que Deus te colocou. Então continua de pé, confiando em Deus. Mas ele não saiu do foco. Ele não deixou que os problemas tirassem o foco dele, que é ser fiel a Deus. Aqui mais pro final também está assim: quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor no céu.
O abuso de poder leva à queda. Isso também me chamou muita atenção nesse primeiro ponto, que quantas pessoas que são elevadas num alto escalão, essas pessoas mudam. Como Amã. Amã, a Bíblia não fala antes. Quando ele é elevado, ele começa, aí aparece Amã. Porque ele foi elevado, agora ele acha que ele é o tal. Todos nós que alcançamos algo, uma posição eclesiástica, dinheiro, bens materiais, posição, temos que continuar com a nossa humildade. Porque muitas pessoas são elevadas e se acham, se acham melhor do que o outro. Podemos dizer assim, se acha a quarta pessoa da Trindade. E para Deus nós somos todos iguais. Não tem o melhor, não tem o mais bonito, não tem o mais rico, não. Para Deus nós somos igual. Mas a diferença está aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Segundo ponto, a extensão do plano. Aqui embaixo aqui vai dizer assim: Amã planejou destruir todos os judeus de todos os reinos de Assuero. Isso incluía até mesmo que havia retornado para Jerusalém. Amã estava tão odioso de Mardoqueu que colocou um plano: eu vou acabar com todos os judeus. Mas podemos dizer assim, essa rincha, essa batalha aqui, vem de muitos e muitos anos. Lá, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que quando Israel sai do Egito, aparece um povo, o povo de Emeleque ali, para destruir o povo de Israel. Mas Deus, com a sua providência, abençoou Israel. Moisés sobe para o monte, sobe Arão e Ur para o monte. Enquanto Moisés estava com a mão estendida, Josué com o povo lá embaixo prevalecia. Josué abaixava a mão, os Amaleque prevaleciam. Mas eles se posicionam e Deus dá a vitória naquele dia. Também vemos lá em Samuel, capítulo, no começo do livro de Samuel, vai falar também que Deus manda Samuel, fala com Saul, e lá no rei Agag, matar todo mundo, para acabar todos. Esse rei Agag é descendência de Amã. É a linhagem de Amã que está aqui na frente. E Saul, ele desobedece a palavra do Senhor. Ele poupa o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. Ele traz o rei Agag vivo, mas a ordenança de Deus era para acabar com tudo, matar todos. Porque o Senhor colocou uma inimizade entre esse povo e o povo judeu. E nós vemos que esse homem planejou matar todos os judeus. Mas esse homem estava tão irado com Mardoqueu, que ele vai, a sua esposa, que era pior que ele, a sua esposa chamava Zeres, fala assim: por que você está com essa cara triste? Um dia chegou lá, não, é porque o rei me exaltou, mas tem um judeu lá que não se inclina para mim, não me adora, não me reverencia. Aí ela vai e diz para ele assim: faz então o seguinte, faz uma forca para ele e mata ele. E o outro judeu, você já marcou o dia que você vai matar todos os judeus, aí você vai ter paz. Mas Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Nós vemos que Esté entra, toma um posicionamento diante de Deus, em jejum e oração, todo o povo jejuando e orando e clamando a Deus contra aquele decreto, porque todo decreto contra a nossa vida, o que nós precisamos? Se humilhar, orar e jejuar. E todo decreto vai cair por terra. Ele toma um posicionamento diante de Deus. Amã manda fazer a forca, tá lá, grandona, para todo mundo ver no meio da cidade. Ele vai até o rei. Só que é tão lindo quando Deus trabalha pelo seu povo. Ele chega lá bem cedinho e o rei, na noite anterior, perdeu o sono. Ele perde o sono e vai e pergunta: traz os cronistas para ler para mim. E estava lá escrito assim: Mardoqueu livrou o rei
de uma conspiração de morte, Bigtan e Teres. O rei olha e pergunta aos seus empregados e diz assim: o que eu fiz para esse homem? Aí está escrito lá: o senhor não fez nada. Aí, de manhã cedo, de madrugadinha, chega Amã para pedir a confirmação do rei para matar Mardoqueu. Ele chega e o rei vai e fala assim: Amã, vem cá. O que eu faço para um homem que me faz o bem, que eu agrado ele? E Amã pensando que era ele, achando que era ele, que era o bam. Igual o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Ele pensava assim. Ele então vai, fala então, rei, bota sua coroa, eu ponho nele, pega um maior oficial do senhor, e pega o seu melhor cavalo, pede ele para o seu oficial andar pela cidade de Suzã, gritando assim: assim se faz o rei com aquele que o rei se agrada. Então o rei olha para a mãe e fala assim: isso aí então, vai fazer isso. Então vai, Amã, pega Mardoqueu. Imagina a raiva de Amã. Eu queria matar esse infeliz hoje, e o rei vai engrandecer ele, vai exaltar ele. Então ele obedece a Deus. Porque quando o diabo planeja algo para te matar, Deus abre as portas para te dar vida. Vamos continuar. O terceiro: a astúcia e o oportunismo. Amã convence o rei a esconder toda a sua verdadeira motivação, que era pessoal, que havia com o povo no reino que tinha zeio diferente. Amã, ele vai e faz o quê? Ele vai até o rei, dá dinheiro ao rei, fala: rei, ó, tem um povo espalhado aí que não serve a sua lei. O rei olhou assim, foi muito, como vou dizer, muito fácil mudar a cabeça do rei. Amã falou, o rei aceitou. Ele foi muito fácil influenciado. Aqui eu abro um parente: não seja uma pessoa de fácil influenciada, porque tem pessoas que se juntam com alguma pessoa, essa pessoa facilmente muda a mente desta outra pessoa. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus, entender o que é melhor para nós, e toda decisão precisa de tempo. A única decisão que nós não precisamos de tempo é aceitar a Cristo como o único Salvador da nossa vida. Mas todas as nossas decisões, nós não podemos tomar decisões muito alegres e também não podemos tomar decisões tristes, porque as consequências podem ser muito terríveis. Vamos continuar a nossa lição. Segundo ponto: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Primeiro ponto aqui vai dizer assim: o pavor da violência. No dia definido para a morte do judeu, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que quem destruísse ou matasse e lançasse à parte todos os judeus, desse moço até o velho, crianças, mulheres, e em um mesmo dia. Eles fazem um decreto que ia matar todos os judeus, não tinha mais saída. O decreto estava assinado e selado, não podia ser revogado. Naquele tempo, o rei Assuero, se falasse algo, ele não poderia voltar atrás. Falou X é X, falou Y é Y. Ele não podia voltar. Era um decreto irrevogável. Mas não existe decreto na nossa vida, na nossa casa, que não possa ser mudada, que não possa ser revogada quando Jesus entra na história. O médico pode dar vai falar que nós vamos morrer, que você não vai viver, mas a última palavra ainda sai da boca de Deus. Então, se o médico te deu uma palavra, vai aos pés de Jesus, porque a última palavra ainda sai da boca de Deus. Nós vemos que o rei Senaqueribe, ele manda carta para Ezequias, dizendo que da mesma forma que ele venceu os outros povos, ele ia também vencer o rei Ezequias. Da mesma forma que destruiu os deuses dos outros povos, ele ia destruir
o Deus do rei Ezequias. O que o rei Ezequias vai se humilhar e vai entregar a sua carta a Deus. Porque às vezes nós estamos querendo resolver do nosso jeito, com a nossa força. Mas o rei Ezequias nos ensina. Ele entregou a Deus, essa carta não é para mim, é para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que numa noite um anjo matou 185 mil homens, porque quando Deus entra, ele dá a vitória para o seu povo. Mas nós temos que confiar em Deus, entregar em suas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas mazelas, tudo que nos impede de ser felizes, entregue na mão de Deus, e Deus é poderoso para resolver todos os nossos problemas. O segundo ponto aqui é a bebida, confusão e tristeza. Embaixo aqui vai dizer assim: mas do que eu entro em profunda tristeza, rasgando as vestes, vestindo de pano de saco e cinza pela cidade, clamando em alta voz, soltando grito de amargura. Eu aprendi algo muito interessante aqui. Mas do que quando ele ouve o decreto de morte, ele podia muito bem fazer o quê? Tirar satisfação falar com a mãe, porque você está fazendo isso comigo? Não, ele vai se humilhar, ele vai rasgar a sua veste, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, porque para nós resolvermos nossos problemas, nós temos que entregar na mão de Deus. Não adianta bater boca, não adianta gritar, espernear para o mundo. Não. Se humilha na presença do Senhor. Se posiciona diante do Senhor. Mais do que eu só receber o seu milagre, a libertação, a quebra desse decreto para lutar, para vencer, quando ele se posicionou, colocou a sua sobrinha, a sua prima para orar, a sua afilhada para jejuar, e todos os judeus jejuou, porque se posicionou diante dessa crise. Nós também precisamos tomar um posicionamento diante da nossa crise. Vamos adiantar, terceiro aqui, crise e clamor. Eu abro um parênteses aqui. Na crise, qual é o nosso posicionamento? Cruzamos os nossos braços ou nós vamos clamar ao Senhor? Nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor. Aqui mais para frente vai dizer assim: se de um lado havia a fé e a bravura de 50 mil judeus que foram para Jerusalém para reedificar, e liderado por Zorobabel, Zorobabel leva 50 mil homens que foram para edificar Israel. Mas ficou outro povo judeu. Não está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas qual era, o que esse povo tinha que ter ido? Tinha que ter ido junto com Zorobabel, mas ficaram. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E momento na nossa vida que nós precisamos acordar, tomarmos um posicionamento diante de Deus. Porque às vezes está tudo bem, nós acomodamos, nós paramos, nós estatizamos, paramos de fazer tudo, está tranquilo, está favorável para mim. Mas o inimigo ele não para de trabalhar. A Bíblia vai dizer que, segundo Samuel, capítulo 11, que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Quando Davi se acalmou, abaixou a guarda, ali foi a sua queda. Nós como cristãos, como crente, nós não podemos abaixar a guarda. Precisamos ficar sempre atentos. Porque o inimigo não trabalha de inimigo, ele trabalha 24 horas, de dia e de noite, para destruir o povo de Deus. E aqui também, para a parte final aqui ainda, havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus podia frear a impetuosa maldade humana. Mas para Deus aplacar a ira ali, precisou de quê? Um posicionamento dos judeus. Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim e respondeste-ei. O primeiro passo aqui depende de quem? O posicionamento aqui é meu e seu. Clama a mim. Quem responde? Deus.
Eles se posicionaram diante de Deus. Deus deu o milagre. Deus abriu as portas para eles. Aqui também, para nós já sairmos do terceiro aqui, eles ficaram, 50 mil vai com Zorobabel, e outro por volta ficaram lá em Suzã, fizeram casa, estava tudo bem, mas se levantou esse homem para destruir todos os judeus. Aqui, na parte final, aqui vai dizer assim: porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todos os nossos corações. Isso é muito forte, que muitas pessoas que estão bem, cruzamos as mãos, paramos no meio da caminhada, mas se está tudo bem, busca o Senhor. Se está difícil, busca o Senhor. Em todo tempo precisamos buscar a Deus. Se está tudo bem, busca a Deus em intimidade. Se está difícil, busca a Deus por resposta. Mas em todo tempo precisamos buscar a Deus. Aqui é correto fazer como Daniel, orava todo tempo. A Bíblia diz assim: nós precisamos orar sem cessar, todo momento, vigiando e orando, jejuando e orando. Somente com a vida de oração constante, em casa, no tempo, podemos vencer o mal. A oração é a chave da vitória. A oração nos liga a Deus. A oração nos aproxima de Deus. É na oração que nós vencemos todo e qualquer ataque do inimigo. Oração, palavra e jejum. E posicionamento diante do Senhor. Continuando, terceiro ponto aqui, o perigo e a crueldade dos antissemitas modernos. Primeiro, a face do antissemitismo. Aqui vai estar falando dos judeus, que quantas pessoas se levantaram para destruir o povo de Deus. Aqui, no aspecto religioso, destaca-se a perseguição como a do século, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa. Também durante a Idade Média, sofreram intensas perseguição pela Inquisição, principalmente a partir na Espanha, por onde o Papa Sisto, a partir de 1536, em Portugal, pelo Instituto Oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo. Aqui nós vemos quantos homens se levantaram para destruir o povo de Deus. Esses homens passaram, esses homens morreram, mas o povo de Deus permanece de pé, permanece no mesmo lugar, porque quem cuida do povo de Deus não é o homem, porque quem cuida do povo de Deus ainda é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Vamos prosseguirmos aqui. O 2. O antissemitismo, nacionalidade e racismo. Aqui embaixo que vai dizer assim: o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas dos países do leste europeu, levantando-se e reagindo violentamente contra a comunidade judaica. Assim que o diabo faz, ele coloca, vamos dizer assim, mexe os pauzinhos dele, ele muda, coloca que o povo de Deus, que é culpado do mundo, está desse jeito, querem tirar a Bíblia, querem atualizar a Bíblia, mas a Bíblia o pastor Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal que irá sair amanhã de madrugada. A Bíblia é atualizada em si mesmo. Ela é mais atual do que o jornal. E o diabo ele vai levantar homens, vai levantar mulheres para destruir o povo de Deus. Mas Deus sempre vai levantar homens para libertar o seu povo. O diabo usa homens, mas Deus também levanta homens segundo a sua palavra. Nós vemos que Acabe, ele com
a sua esposa Jezabel, eles implantam a adoração, o paganismo lá em Israel, mas Deus trabalha. Levantou o profeta Elias. Deus sempre vai levantar homens e mulheres. O diabo levantou Adolf Hitler, matou 6 milhões de judeus, mas o povo de Deus ainda continua de pé. Aqui na nossa parte final, terceiro antissemitismo de hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive estado de alerta em função dos ataques terroristas feitos por causa da Palestina. Vamos adiantar. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza. Todos nós sabemos o que aconteceu. Homens armados entraram em Israel, mataram crianças, mataram jovens, mataram velhos, mataram de forma, eu vi alguns documentários, de forma terríveis. Mas nós vemos que durante Deus de Israel foi levantado como país. Aqueles países que estão ali tentam destruir Israel. Irã, outros mais ali, lá na Palestina, tentam destruir o povo de Deus. Mas não vão conseguir, porque quem está trabalhando é Deus. Quem cuida é Deus. E vemos muitas pessoas acusando Israel, querendo colocar a culpa que Israel está errado. Não, Israel está apenas se defendendo. Foram atacados, mas Israel está se defendendo. A Bíblia vai dizer que quem guarda Israel é o próprio Deus. Ele enviou Miguel para defender o seu povo. Aquele povo não pode ser destruído. Nós vemos na Bíblia, quando o povo de Deus se desviava, Deus permitia que outros inimigos vinham e destruíssem Israel. Mas quando o povo se arrependia, Deus levantava um libertador, um juiz, para livrar o seu povo. O único inimigo de Israel é ele mesmo. Quando ele abandona Deus, Deus permite que o mal venha. Mas o povo de Deus se arrepende, Deus levanta homens e mulheres para libertar o seu povo. Já nós encerrando a nossa conclusão, a parte que vai dizer assim: ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa de Israel, pintando o que o país é o vilão da história. Despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando há arrependimento acertar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Aqui é uma ordenança do Senhor, que Deus não vai pedir para cada um cristão que ore pela paz de Israel. Vemos que durante lá não há paz. Sempre se levanta alguém para destruir. Mas nós entendemos, nós sabemos que Deus trabalha para o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Foi uma aula rápida, resumida, mas que possa te abençoar. Nós estaremos pedindo a Deus mais tempo, nós estaremos lecionando as próximas lições com mais tempo, melhor atender a cada um, cada professor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.